Eu quero falar um pouco sobre o mês de outubro, fazendo uma relação com a história, mas o aprofundamento desse nosso discurso, ele vai afunilar, vai aprofundar no Dia Internacional do Idoso, ou seja, no dia em que o presidente Lula sancionou o Estatuto do Idoso. Senhor presidente, a nossa história registra que outubro é um mês de transformação, um mês em que fatos marcantes aconteceram na história do Brasil e no mundo. O movimento de 30, no mês de outubro, levou Getúlio Vargas ao poder. E, a partir daí, novos pilares foram construídos na economia, no social e no político nesse país. A Constituição de 1988 foi promulgada no mês de outubro. Eu estava lá, ao lado, que fui constituinte de Ulisses, de Covas, de Lula, de Passarinho, todos constituintes, Fernando Henrique Cardoso. Me lembro também, senador Aníbal, que foi em outubro que Lula e depois Dilma deram o primeiro passo nessa caminhada que está transformando socialmente e economicamente o Brasil. Nesse mês, outubro, temos o Outubro Rosa, com o objetivo de chamar a atenção para a prevenção e tratamento do câncer de mama. Outubro é o mês das crianças. Outubro é o mês dos poetas. Outubro é o mês da cidadania. Outubro é o mês dos professores. Outubro é o mês da eliminação da pobreza. Outubro é o símbolo da democracia devido ao processo eleitoral que nós estamos vivendo. Outubro é o mês dos prefeitos, é o mês dos vereadores, é o mês dos comerciários, dos servidores públicos, é o mês da luta contra a exploração das mulheres, é o mês do desarmamento. Outubro, senador Aníbal, é o mês do descobrimento da América. E ainda ontem eu falei que no mês de outubro, voltando na história, Zapata, Sandino e Guevara, líderes, foram traídos e assassinados. Outubro é o mês da implementação da Lei Federal do Estatuto da Igualdade Racial, de nossa autoria. Hoje, no Rio de Janeiro, mês de outubro, teremos a estreia no Festival do Rio do documentário Raça, de Joel Zito e Megan Milan. Estarei lá nesse filme, ao lado do cantor Netinho e Miúda dos Santos, neta de escravos. Hoje também, 10 de outubro, será eleito o primeiro negro presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa. Outubro é uma ponte, é um caminho, é um momento, como disse o poeta, da lapidação das rochas. Outubro, enfim, é o mês do Estatuto do Idoso. Ele está vigorando há 9 anos. E é esse, senhor presidente, o eixo da minha fala. No dia 1º de outubro, comemoramos o Dia Nacional e o Dia Internacional do Idoso, assim como a promulgação pelo presidente Lula, há 9 anos, do Estatuto do Idoso. Norma que representa... um esclarecimento do senador Paulo Paim? Pois não. É para informar a Vossa Excelência, que acabo de ver aqui,
que o ministro Joaquim Barbosa, há poucos minutos, for eleito presidente do Supremo Tribunal Federal. Vossa Excelência está mencionando aí, eu queria então fazer esse registro no discurso de Vossa Excelência. Exatamente. O que eu citei aqui, e Vossa Excelência deixa muito claro, que no dia de hoje será eleito, está no meu aqui, porque até o momento eu não tinha ainda, né? Quando eu escrevi, no dia de hoje será eleito o primeiro negro presidente do Supremo Tribunal Federal. E Vossa Excelência complementa, já diz, nesse momento, já está na internet, já foi eleito o primeiro negro presidente do Supremo Tribunal Federal. Muito bem, senador. Enfim, um divisor de águas é o Estatuto do Idoso, no que se refere às políticas públicas voltadas para os homens e mulheres, assim chamados da terceira idade. O Estatuto, que eu tive a alegria de ser o autor da apresentação do projeto original, são 118 artigos que dão garantia à vida, à liberdade e à dignidade. Saúde, alimentação, habitação, educação, cultura, esporte, lazer, profissionalização, previdência social, assistência social, proteção jurídica, criminalização dos maus tratos. O Estatuto, enfim, trouxe inovações importantes em relação aos aspectos penais, tipificou diversas situações como crime, discriminação, omissão de socorro, abandono, preconceito, apropriação ou desvio de bens, entre outros. Tenho muito orgulho de ter meu nome associado a esse estatuto, que se originou de uma proposta para mim apresentada ainda na Câmara dos Deputados em 1997, quando lá cumpria o mandato de deputado federal pela terceira vez. Tive depois a felicidade de poder continuar o debate aqui no Senado, e aqui nós aprovamos a redação final. Senhor presidente, tenho participado intensamente de todo o processo de tramitação de outros estatutos na Casa, da igualdade, da pessoa com deficiência, do Estatuto do Motorista. Mas sem medo de errar, do Estatuto da Criança e do Adolescente, esse me parece o mais completo. Todos nós temos que reconhecer o avanço que representou para as políticas públicas o Estatuto do Idoso. A edição desse conjunto normativo, que é o Estatuto, representou não apenas uma ampliação da abrangência da anterior Política Nacional dos Idosos, mas também a aplicação, a adoção de uma nova perspectiva por parte do poder público e por parte de toda a sociedade. Sobre as questões relacionadas à terceira idade, aos direitos dos idosos e aos nossos deveres para com eles, aqui são muito claras. O perfil demográfico da população brasileira, como sabemos, vem se alterando. Em suma, com a natalidade em queda e a expectativa de vida em alta, nossa população está envelhecendo, e isso é bom. Significa que aqueles que até um tempo atrás a expectativa de vida era 60 anos, hoje se aproxima de 80 anos. O censo de 2010 conforma essa tendência. Temos hoje no Brasil mais de 18 milhões de pessoas com idade superior a 60 anos, o que representa aproximadamente 12% da população do país. Nos próximos 40 anos, esse número deverá sair de 18 milhões para 60 milhões. Temos, portanto, de estar preparados para essa transição demográfica que já vivemos e que se acentuará gradativamente à medida que o envelhecimento da população e a queda da natalidade forem acumulando seus efeitos ao longo do tempo. Acredito que o marco legal estabelecido há 9 anos, com a promulgação deste Estatuto, nos fornece um quadro normativo necessário para orientar nossos esforços no que se refere à garantia dos direitos e à promoção do bem-estar
dos nossos idosos. A aprovação do Estatuto, no momento que ocorreu, na esteira dos avanços já iniciados, na Constituição de 88, foi uma feliz oportunidade. Temos uma orientação segura, adequada, de modo que temos condições de nos preparar para essa transição, assegurando nossos direitos e o bem-estar. E a relevância dessa preparação fica, portanto, mais evidente quando levamos em conta que essas transformações do perfil demográfico têm ocorrido rapidamente. O Brasil ainda luta, por exemplo, contra problemas sanitários típicos dos países em desenvolvimento, mas já enfrenta as complexidades dos próprios países com população envelhecida. Ainda lidamos com problemas sanitários ligados a doenças infecciosas e parasitárias, mas vemos crescer os casos de doenças associados ao envelhecimento. Temos que cuidar dos dois, com toda a pressão que põe sobre o sistema de saúde, na medida em que implicam procedimentos mais complexos e custos mais altos do tratamento. É preciso que a gente tenha um olhar especial para a saúde do idoso. Da mesma forma, senhor presidente, esse envelhecimento gera um impacto significativo na Previdência Social. E por isso, eu tenho alertado muito aqui que a desoneração poderá, no futuro, trazer, aí sim, o déficit da Previdência. Por isso, é preciso que o Tesouro recomponha aquilo que foi desonerado da folha de pagamento. Hoje, a expectativa devido ao nascer do brasileiro já ultrapassou aos 73 anos contra os 67 do início dos anos 90. E rapidamente, como eu dizia, vamos estar nos 80. Mais importante ainda, a expectativa de vida dos que chegam aos 60 anos, ou seja, dos que se aproximam da idade da aposentadoria, rapidamente vai ultrapassar, segundo os dados, e eu alertava antes, os 80 anos. Isso quer dizer que teremos no futuro cada vez mais pessoas recebendo aposentadorias por um período mais longo. Ao mesmo tempo que a queda da fecundidade, a reposição da força de trabalho vai se desacelerar. Segundo as projeções a partir das tendências atuais, em 2050 haverá apenas 1,92 jovens para cada idoso com 60 anos ou mais. Praticamente, 1 a cada 2 será idoso. Hoje, essa relação está voltada para 6,5 jovens para cada idoso. Não é difícil ver como isso vai pressionar as contas públicas. Por isso, o meu alerta e o meu cuidado com a seguridade, com a Previdência. Tudo isso, senhor presidente, impõe que a gente se prepare desde já. No que diz respeito às garantias legais, creio que os idosos brasileiros estão bem amparados, graças ao nosso Estatuto. Mas precisamos cuidar para que as pressões dessas mudanças, que haverão de se acentuar nas próximas décadas, sejam olhadas de modo que não se transformem finalmente em risco para a garantia dos direitos. Caminhamos cada vez mais rapidamente na direção de uma transição demográfica, como eu dizia, com amplos efeitos nos aspectos da nossa vida social. Precisamos não só manter, mas aprofundar a atenção que devemos dar à nossa população idosa, com uma mirada cada vez mais inclusiva. Será preciso ter uma sensibilidade especial para os problemas e as dificuldades próprias do envelhecimento em todas as dimensões. Senhor presidente, hoje, graças aos avanços iniciados com a Constituição de 88 e aprofundado nos últimos anos, a situação dos idosos no Brasil tem progredido. O benefício da prestação continuada, que atinge hoje cerca de 1,7 milhão de pessoas, e o Instituto da Aposentadoria Rural, por exemplo, tem se mostrado instrumento fundamental para reduzir a pobreza entre os mais velhos.
Também os ganhos do salário mínimo, a inflação mais PIB, tem ajudado muito a retirar da pobreza, nesses 10 anos, cerca de 40 milhões de brasileiros. Senhor presidente, mas se contam hoje com uma proteção mais completa e avançada, os idosos ainda estão inseridos em um contexto social que muitas vezes pode não ser especialmente sensível a seus problemas e até mesmo implicar em algumas hostilidades. Temos que levantar aqui, com tristeza, a questão da violência contra os idosos. A OAB, por exemplo, e a Comissão de Direitos Humanos, aqui do Congresso, do Senado, da Câmara, das Assembleias e das Câmaras de Vereadores, recebem diariamente denúncias de violência contra os idosos vindos da própria família. Temos também furto de cartão de crédito, retirada indevida de rendimento, fazem o empréstimo consignado em nome do idoso e não pagam, internação por longos períodos em instituições públicas, enquanto que os rendimentos são utilizados pela própria família. De acordo com pesquisa da Fundação Perseu Abramo, 35% dos idosos já sofreram algum tipo de violência. Assalto, estupro, espancamento, violência institucional, desrespeito a direitos cometida por agentes públicos até em hospitais, mercados e principalmente no transporte. Isso é apenas um pequeno quadro da situação que demonstra que fizemos muito pelo idoso, mas temos que fazer ainda muito, muito mais. Temos sim que avançar na valorização da juventude, que é a marca da nossa sociedade. Mas temos também que dar uma atenção especial para os idosos. Precisamos estimular a difusão, tanto no seio das famílias, quanto no contexto da cultura pública mais geral, do reconhecimento do valor da velhice, ingrediente fundamental dos laços de solidariedade, da coesão social e da valorização da família. Isso se torna ainda mais importante na medida em que caminhamos, como já disse, em direção a uma composição populacional em que os idosos serão maioria, não serão mais minoria. A solidariedade entre gerações é fundamental, é um dos traços mais distintivos de uma sociedade coesa. Respeitar e valorizar a velhice é sinal de grandeza, de amadurecimento social, de conhecimento da realidade de um país. Eu diria, senhor presidente, que desse ponto de vista, da coesão da nossa vida social, o esforço para garantir o direito dos idosos ultrapassa o respeito aos interesses localizados da população idosa e ganha, a partir do Estatuto e da defesa que fizemos e muitos fazem, do interesse geral da própria sociedade brasileira. Uma sociedade incapaz de cuidar dos seus idosos é uma sociedade incapaz de cuidar de si mesma. Cabe ao país investir na formação de cuidadores de idosos, geriatras, fisioterapeutas e outros profissionais que se dedicam ao atendimento dos idosos. É preciso investir em atenção à saúde para a terceira idade, em centros de convivência, em atendimento específicos e até mesmo em equipamentos, melhores calçadas, rampas, pisos antiderrapantes que tornem a nossa cidade mais amigáveis e mais acolhedora ao idoso. Outro campo que carece atenção é o enfrentamento do analfabetismo entre os idosos. Dados do IPEA mostram que em 2008, mais de 6 milhões de pessoas com mais de 60 anos não sabiam nem ler nem escrever. É necessário avançarmos. Recordo que quando o Estatuto do Idoso virou lei, há quase 10 anos eu disse que o Estatuto é o coroamento de um longo trabalho que vai colocar o nosso país na esteira de um novo amanhã, de uma nova era, em que o branco e o prateado das cabeças serão as novas cores da aquarela brasileira. Senhor presidente, Mário Quintana disse uma vez:
As reflexões dos velhos são amargas como as azeitonas. Por isso eu digo que o Estado brasileiro e a sociedade brasileira precisam se apropriar mais, implementar mais o Estatuto do Idoso. Senhor presidente, falo e repito, fizemos muito, mas temos muito que fazer. E tudo isso depende de nós. Continuaremos sempre defendendo uma previdência justa, sem fator previdenciário, com o reajuste real para os aposentados e pensionistas. A idade é um estado de espírito e os nossos interesses devem estar voltados para o futuro, para o amanhã. Seguidamente me pergunto qual é a melhor idade, eu respondo, é aquela que você está vivendo. Viva ela intensamente. Eu tenho fé, acredito no meu país, acredito no meu governo, eu quero o bom combate, a boa luta e seguir os passos largos dos avós, encontrar a teimosia da meninice. Quero vento, quero lua, quero sol, quero pisar na areia e abraçar o azul do mar, quero cantar e dançar e acariciar a eternidade, independente da idade que eu esteja. Quero fazer novos planos, mesmo na velhice, como aquele primeiro beijo, como a imensidão, meu senador, do primeiro amor de todas as nossas vidas. Acredito na vida, acredito na nossa gente, busco a realização de sonhos, independente da idade, repito, eles estão apegados a mim. Triste daqueles que não sonham, que são pássaros cativos, que só olham o horizonte dos relógios ou só pelo retrovisor. Eu, quando tiver 80, 90, se assim Deus quiser, eu continuarei olhando, sempre além do horizonte, além da floresta, mas sempre vivendo com o povo que habita a floresta. Felizes daqueles que buscam mudar a realidade, que sabem que a rosa dos ventos está sempre na palma das mãos. Quero finalizar saudando o aniversário do Estatuto do Idoso, marco inegável do processo de aperfeiçoamento das condições de nossa vida social, congratulando-me com todos os idosos brasileiros pela passagem do Dia do Idoso no Brasil e do mundo, já que outubro é também o mês internacional do idoso. A todos os nossos cidadãos, aos nossos idosos, deixo aqui as minhas mais sinceras manifestações de gratidão e de admiração. Da mesma forma, como o seu trabalho ergueu o país que hoje temos, a experiência que acumularam permanece como um farol, iluminando os caminhos que nos levarão ao desenvolvimento sustentável e principalmente humano que tanto almejamos e merecemos. A todos, deixo aqui o meu afeto, o meu agradecimento. Tem uma canção linda, que eu já falei sobre ela, que diz que homens são esses, de autoria de Francisco Cautilhos e Carlos Moacir, que foi imortalizada na voz do já falecido César Passarinho. E diz que homens são esses que fogem à luta, que não sabem as glórias do pago. Que homens são esses que nada respondem, que calam verdades, que reprimem afagos. Que homens são esses que trazem nas mãos o freio, o cabresto, a rédea e o buçal. Que homens são esses que têm o dever de fazer o bem, mas só fazem o mal. Aí que é a parte que ele se refere. Eu quero sim é ser gente igual aos meus avós. Eu quero sim é ser gente igual aos meus pais. Eu quero ser um homem sem mágoas no peito. Eu quero respeito e direitos iguais. Eu quero meu pampa semeando bondade. Eu quero sonhar com homens irmãos. Eu quero meu filho sem ódio nem guerra. Eu quero essa terra ao alcance das mãos. Que sejam mais justos os homens de agora, que cantem cantigas antigas e puras, relembrem figuras sem nada temer. Ao olhar o passado, lembrem dos avós, dos bisavós, lembrem que esses homens é que trabalharam a terra para que hoje ela seja o que é. Procurem um mundo de paz na planura, encontrem na luta, na força, na raça e na idade, um novo caminho no alvorecer. Desperta, meu povo,
do ventre de outrora, onde marcas presente não são cicatrizes. Desperta, meu povo, liberta teu grito, num brado mais forte que as próprias raízes. Essa canção que eu aqui declamei, na verdade, foi feita em homenagem aos idosos. Senador, uma alegria, uma parte de Vossa Excelência, se o meu presidente ainda permitir. Obrigado a Vossa Excelência. Eu não queria nem interrompê-lo em face do brilhante discurso que faz Vossa Excelência e declamando essa poesia tão linda e tão bonita, esse poema. Mas, senador, eu queria só voltar um pouquinho atrás no discurso de Vossa Excelência, quando Vossa Excelência enumerava algumas ações que são desrespeitosas aos idosos. Eu quero informar a Vossa Excelência, e Vossa Excelência deve ter visto já, que o maior desrespeito aos idosos que se verifica também são nas companhias aéreas. Eu tenho viajado mais frequente esse tempo para cá e tenho verificado o seguinte: nas filas da frente, as filas frontais, onde são reservadas aos idosos, aos deficientes, às pessoas com dificuldades, essas filas, senador Paulo Paim, são vendidas. São acrescentadas a estas filas, são acrescentados valores para vender. Então, ainda ontem eu vinha num avião da TAM, estou aqui mencionando a empresa porque foi nela que eu vi esse fato e tenho visto, e as filas da frente todas ocupadas, porque não venderam as cadeiras da frente. E pessoas idosas se apertando nas cadeiras no meio da aeronave, com enorme dificuldade de se locomover para ir ao banheiro, para a circulação das pernas, etc, etc, etc. Então, eu queria aqui apelar também para a ANAC, para que tome providência. É um absurdo verificar numa longa viagem que se faz, uma pessoa idosa espremida nas cadeiras da aeronave e as poltronas da frente, que tem inclusive uma sinalização para pessoas idosas com necessidades especiais. Está lá sinalizado para essa finalidade, mas são vendidas com valor adicional do preço da passagem, o que é um absurdo, é um desrespeito ao consumidor, um desrespeito ao cidadão. É como se num shopping, numa praça comercial qualquer, ou no shopping, ou em qualquer lugar que fosse, aqueles locais destinados aos deficientes, aos idosos, fossem vendidos com preço diferencial. Então, eu queria dizer a Vossa Excelência que incorpore essa informação a mais, porque é um frontal desrespeito à pessoa idosa, pessoas com deficiência, ou pessoas grávidas, senhoras grávidas, ou pessoas com crianças, que estas vagas, esses espaços nas aeronaves poderiam e são, por lei, obrigadas para o uso dessas pessoas. No entanto, são vendidas, senador. Pessoas idosas e pessoas deficientes. Então, eu queria só fazer esse registro, porque fico indignado quando eu vou viajar e que vejo que as aeronaves fazem isso e proíbe. Inclusive, é um constrangimento. Um dia desse, eu estava usando uma poltrona dessa com minha esposa, não é? E chegou a funcionária chegou a aeromoça e disse: olha, a senhora não pode ficar aqui. E explicou que só podia ficar se pagasse a mais. Como eu tenho já mais de 60 anos, 62, eu pude usufruir da poltrona ali com muita insistência, até para ficar lá. Mas a minha esposa foi retirada dali e colocada lá no meio da aeronave, porque não podia ficar ali, porque não tinha pago a taxa adicional. Tudo bem, senador Tomás Correia, pode ter certeza que o senhor, à parte, incorpora o meu pronunciamento e há uma concordância total com a sua fala e a minha forma de ver que os bancos das aeronaves deveriam, sim, principalmente aqueles que garantem o melhor conforto, ser assegurado para idosos e pessoas com deficiência. Meus cumprimentos a Vossa Excelência. Senador Aníbal Diniz, eu vou fazer um apelo especial a Vossa Excelência, sei que já me deu, se pudesse me dar mais 5 minutos, só para mim concluir aqui 2 registros que falei com a maior rapidez. É que vai na mesma linha, meu querido presidente, senador Aníbal Diniz. Veja que será lançado hoje à noite em Porto Alegre um livro que leva o nome Um Novo Amanhecer, Tempo de Ser Feliz. A autoria do Dr. Leandro Minosso, o livro aborda a questão do envelhecimento com saúde. O livro tem prefácio desse senador, ele pediu que eu apresentasse o livro. Para mim é uma honra enorme assinar e fazer a apresentação do livro do Dr. Leandro, que vai ser lançado hoje em Porto Alegre. Creio
que o bom mesmo é viver cada fase de nossas vidas, curtir e aproveitar cada momento, ser feliz e tirar o melhor de cada idade, não transformar a velhice num discurso somente da melhor idade, mas conhecer a importância dos anos que nós vamos acumulando no longo das nossas vidas. Conhecer bem os nossos caminhos, o que Deus preparou para nós, e aí sim, ter boas idades, com prazeres diferentes, de acordo com a idade que cada um tem. Parabéns, Dr. Leandro Minosso, pelo lançamento do livro, uma obra que fará, com certeza, muito sucesso, e o que eu tive a alegria de fazer a apresentação. Por fim, meu querido presidente Aníbal Diniz, quero apenas, para que fique nos anais da casa, eu comentei de improviso ontem o seguinte registro. O Rio Grande do Sul, aí Vossa Excelência, inclusive, estava falando, eu fiz uma parte a Vossa Excelência, mas aqui, a pedido, inclusive, do PT do Estado, eu faço o seguinte registro. O Rio Grande do Sul elegeu as 2 vereadoras mais jovens do Brasil, com 17 anos, e uma jovem vice-prefeita com 26 anos. Gislaine Zinioto elegeu-se vereadora pelo PT na cidade de Ipê da Serra, com a maior votação da cidade. Ela poderá assumir o cargo porque, em 1º de janeiro de 2013, dia da posse, ela completa os 18 anos. Idade mínima exigida pelo Tribunal Superior Eleitoral. Outra jovem, de 17 anos, que irá entrar na política no próximo ano, é Marina Bratz, também do PT. Ela completa agora, no fim do ano, 18 anos. Assim, no dia 1º de janeiro, assume a cadeira no município de Pontão. Marina Bratz também recebeu uma grande votação naquela cidade. Ainda, senhor presidente, lembro que o PT também elegeu uma jovem vice-prefeita no município de Cachoeira do Sul. Falo da vereadora Mariana Carlos, de 26 anos, que compõe a chapa com Neiron Viegas, do PT também, que receberam 15.485 votos. Lá, nesta cidade específica, o prefeito era do PT e a vice também do PT, a Mariana Carlos, de 26 anos. Eu comentava ontem, repito, eu estive em todos os comícios grandes, e que bom que o PT elegeu, e lá foi um grande comício. Depois que a Mariana falou, eu disse, Mariana, tu não é candidata ao Senado, né? Ela disse, por que, senador? Com esse discurso, com essa competência, você é eleita senadora. Ela disse, fique tranquilo, senador, só daqui a 10 anos, porque eu preciso ter 35 anos, e até lá o senhor já foi reeleito, isso na visão da Mariana. Enfim, o plenário todo bateu palmas. Enfim, senhor presidente, coragem, determinação, são marca dessas jovens mulheres, e também de homens, naturalmente, como outros tantos que se elegeram e têm nosso total apoio. Senhor presidente, eu encerro, mas não poderia deixar de dizer que eu ia fazer uma parte para ele. Eu não fiz uma parte porque ele entrou num segundo pronunciamento. Cumprimentar aqui o senador Suplicy pela carta que ele leu aqui da filha do deputado, ex-deputado federal José Genuíno. Uma carta que emocionou a todos. O senador chorou da tribuna e, ao mesmo tempo, percebi, e depois pelo e-mail, no meu gabinete, no celular, que houve uma solidariedade a essa jovem, pelo carinho, pela forma como ela expressou da sua vida, a sua luta e a sua história. Então fica aqui também ao senador Suplicy dizendo que eu li o título da carta e li a carta, antes dele ir à tribuna. A coragem é que faz o caminho da liberdade. Essa é a síntese da carta. E meus cumprimentos, além da filha, também ao senador Eduardo Suplicy, que, como sempre, não se negue à tribuna e expressar as suas posições em solidariedade àqueles que ele entende que, no longo das suas vidas, têm compromisso com a liberdade e com a justiça.